O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é bom e tem portas abertas para você. Tem bênçãos sem medidas para você. Por isso que essa igreja vai crescer, vai avançar cada vez mais. Em graça, em conhecimento, em unção, em poder. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Olha, o milagre do segundo toque. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Abre comigo a sua Bíblia também. Acostume-se a abrir a sua Bíblia para você não perder o costume, não perder aqui a prática. Tem até uma aqui. Olha aqui, ó, tem até uma Bíblia aqui. Já faz um tempo que esqueceram essa Bíblia. Se fosse o celular, já estava me ligando para eu voltar aqui no mesmo dia, abrir o prédio para ele poder levar para casa. Mas essa Bíblia aqui já tem um mês que está aqui, diga misericórdia. Isso aqui é o dono, não precisa manifestar não. Depois vai no cantinho, pega ela e leva embora, para você não passar vergonha. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entreis na aldeia. Aleluia. Este é o primeiro milagre que Jesus realizou, que ele teve que orar 2 vezes, que ele teve que dar 2 comandos, ou que ele teve que impor as mãos 2 vezes. Em toda a Bíblia, apenas uma só vez, Jesus declarou uma palavra de cura e alguém foi curado. Apenas uma só vez, ele deu uma ordem e a ordem foi concluída. Mas aqui, o Senhor permitiu, para nossa edificação, para o nosso conhecimento, porque não foi falta de fé e nem de poder, foi para o nosso aprendizado, amém? Que ele primeiro colocou saliva nos olhos, ele se abriu, e o Senhor percebeu que algo não estava muito certo, e ele diz: o que você está vendo? Ele diz: Senhor, eu vejo homens como árvores. É como se ele dissesse: obrigado, Senhor, porque eu já recebi parte, já consigo ver algo desfocado, embaçado. Mas ainda estou meio vendo sem foco, eu preciso de enxergar. Ele estava contente, mas o Senhor não tinha terminado com ele. Havia algo mais. Havia o segundo toque. E assim também na vida de muitas pessoas. Você recebeu algo na sua vida. Você recebeu um certo nível de prosperidade. Você recebeu uma cura parcial. Você recebeu da parte de Deus uma medida de fé. Os seus olhos se abriram em uma certa medida para você enxergar o Senhor Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Há mais de Deus para você. Há o segundo toque, para que a obra dele seja perfeita na sua vida. Quantos creem? E é por isso que é maravilhoso, porque eu não tenho nenhuma vergonha de orar 2 vezes para alguém que está enfermo, porque o nosso Senhor orou também. Não devemos ficar acusados de orar uma vez por uma pessoa e ela não for curada. Ore de novo. Ore a 2ª vez. Então, continue crendo. Persista. E você verá um grande milagre acontecendo na sua vida.
Primeiro, o milagre do segundo toque é um milagre gradual. Aleluia! Ele é um milagre gradual. Na nossa vida cristã, muitas vezes nós somos uma geração fast food, né? Hoje tudo muito rápido. Os vídeos que prejudicam de uma maneira assim poderosa a sua mente, seu cérebro. Esses vídeos de 10, 15 segundos, que com 10 minutos você vê centenas, são os mais prejudiciais. Aí hoje o WhatsApp colocou, né, o 2x, né, para você dobrar a velocidade do áudio. E é isso agora, o YouTube também tem. E as pessoas estão acostumadas a ouvir áudios acelerados. E com isso vai criando um ritmo de vida acelerado, que quer para agora. Até Quintaona já inaugurou uma pizzaria também, para agora. Você entra com o seu carro, faz seu pedido e sai. Estilo McDonald's, né? Burger King. Porque as pessoas hoje não querem esperar. Não entendeu que a vida cristã não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona de uma volta, né? Na Lagoa da Pampulha. Eu fico vendo, eu vou para Belo Horizonte, as pessoas treinando quando está próximo, 18 quilômetros. E para eles estão acostumados, é algo muito fácil, muito fácil. Tem gente que anda 40 quilômetros. Porque prática, esperar com paciência. É entender que na nossa vida, o Senhor trabalha também com milagres instantâneos, mas o Senhor também trabalha com processos. Fala para o irmão do seu lado, fala, espere no Senhor. Aleluia. Então, querido, isso é muito poderoso, porque o Senhor precisou, para nós, para nossa edificação, tocar novamente nele, para que ele veja de uma maneira perfeita. Eu sou grato por aquilo que o Senhor fez na minha vida, mas eu sei que tem um segundo toque da parte dele. Eu sei que tem mais de Deus para mim, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para a sua empresa, tem mais de Deus para a sua família. Amém? Deus começou a curar você, você percebeu mudanças, a enfermidade começou a desaparecer, mas tem um segundo toque. A dor vai sair completamente. A fé vai crescer, aleluia, e será grande, será firme a sua fé, porque Deus, Ele está levando você a uma maturidade espiritual, aleluia. Então permita-se que o Senhor toque você novamente. Muitos irmãos participaram de grandes moveres de Deus no passado, foram muito usados pelo Senhor. Teve pessoas que já foram líderes de célula e hoje não são mais. Mas eu tenho uma boa notícia. Ainda falta o segundo toque. Amém? Não está terminado, não acabou. O Senhor não parou com você. Tem mais de Deus para a sua vida. E hoje eu creio que Ele tem um segundo toque para você aqui. Aleluia. Amém? Para aumentar sua fé, para falar com você de uma maneira clara, para você ouvir a voz de Deus de uma maneira tão sensível e poderosa. Deus aumentando a sua fé no nível maior, e é por isso que Ele permite que você passe algumas necessidades, algumas tribulações que são leves e momentâneas e passageiras. Enquanto você espera, a sua fé está sendo trabalhada, sua fé cresce. Fé só aumenta dessa maneira. É processo, é crendo, é persistindo, é insistindo. A fé, ela cresce gradativamente, degrau por degrau, bênção por bênção. E assim também, o segundo toque é quando você sai totalmente da dívida. É quando você liquida completamente as suas dívidas e passa agora a juntar dinheiro. Amém?
Não se contente apenas de pagar algumas contas, sair um pouco do sufoco. Deus tem prosperidade para você. Quantos estão esperando o segundo toque? O segundo toque é quando você sai completamente do vício. Não se contente apenas de, eu estou sendo livre dos vícios aos poucos. Glória a Deus. Glória a Deus que diminuiu muito o ritmo. Para quem bebia todo dia, agora bebe 2 vezes por mês. Glória a Deus por isso. Para quem fumava um maço de cigarro, 20, nem sei quantos são. Se é 20, se é 40, não sei. Tem gente que fumava 1 maço, 2 maços por dia. Agora ele fuma 1 cigarro por dia. Glória a Deus. Mas tem um segundo toque para você parar completamente. Ser liberto do vício, ser liberto do medo, ser liberto e ter os olhos abertos, porque tem pessoas que vê Jesus de uma maneira parcial. Mas o Senhor quer que você o veja completamente assim como Ele te vê. Você vai enxergá-lo de uma maneira completa. Você vai ver a bondade de Deus. E olha, a nossa vida depende do tanto que nós enxergamos Jesus. Quem entende e enxerga Jesus de uma maneira completa, percebe o amor dele por você, vê a graça de Deus, a obra da cruz, a sua vida é livre, é abundante, é alegre, é prazerosa, é frutífera, porque ele está enxergando completamente. Mas tem pessoas que ainda têm resquícios da lei. Ele ainda tem os olhos um pouco embaçados, porque uma hora ele lembra de Moisés, ele lembra de Elias, assim como os discípulos lá no monte da transfiguração, que Jesus permitiu que os olhos daqueles irmãos vissem a glória dele ali manifesta. E aí veio Elias e Moisés, e um deles, Pedro, disse: Senhor, como é bom estar aqui, quer que fazemos uma tenda para o Senhor, uma para Elias ou para Moisés? E teve que vir a voz de Deus veio sobre ele: este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque estavam ainda embriagados, enxergaram Jesus parcialmente. Está dando microfonia. Então, queridos, isso é muito poderoso. Os seus olhos serão abertos. E o jejum é para que seus olhos sejam abertos. Neste tempo você verá a glória de Deus. Você verá o tanto que o Senhor te ama. Você verá que o Senhor está alegre com você. Deus não está zangado com você. Deus não está de mal com você. Deus não está, de uma maneira sentada no trono, indiferente. Não. Ele olha para você todos os dias. Ele mora em você. E Ele deseja intimidade contigo. Ele te chama para revelar o seu coração coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Ele deseja uma caminhada de intimidade, de amizade, para que Ele venha te falar coisas maravilhosas. Para que a oração não seja apenas uma vez no dia, no devocional, de uma maneira sistemática, mecânica, religiosa, muitas vezes, que só um fala. Para que a oração seja agora um diálogo, que você fala, Ele te ouve, mas também você se cala para você ouvir a voz suave do Espírito Santo. Para que quando chegar às 7, 8 horas da manhã, seu coração estará aquecido e você estará cheio do Espírito logo cedo. Porque a sua caminhada cristã é uma vida e vida em abundância. Mas para isso precisamos enxergar a bondade, o amor de Deus por você. Quantas pessoas estão vivendo a vida apenas sobrevivendo como todos vivem, como se não tivesse pai, como se o Senhor não fosse com ele, não tem fé para pedir a Deus coisas grandes, não tem fé para pedir ao Senhor a cura, milagres, e aí sempre tem uma mentalidade sempre do pequeno, do mais barato, porque não entendeu quem é o seu Deus. Seu Deus é o Deus de milagres. Não há tamanho, não há nada grande para Ele, não há nada caro para Ele, não há nada e muito grande para o Senhor. Ele é um Deus que faz de uma maneira poderosa, porque quando Ele entrega, Ele não entrega de acordo com a nossa necessidade, Ele entrega de acordo com a riqueza e glória dEle. Se eu dou uma esmola para um mendigo, eu vou dar 5, talvez 10 reais quando estiver bem. Quando estiver bem, não é? Mas Deus não. Deus não dá porque Ele é pobre, porque nós não somos, fomos enriquecidos em Cristo. A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele não dá de acordo com a sua necessidade.
Ele dá de acordo com a riqueza dele. Então, para um rico tirar R$200 e dar de esmola, para ele não faz diferença nenhuma. Para Deus fazer algo extraordinário, para Deus não faz diferença nenhuma. Mas na verdade, Deus tem prazer em responder às suas orações. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, para que a sua alegria seja completa. Deus tem prazer em responder a sua oração para ver você feliz. Se você quer pai, e a Bíblia fala que se nós que somos maus, os pais, né? Eu já posso falar que eu sou, aleluia, né? Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará a nós, aqueles que o pedirem. Se você tem a alegria de ver seu filho recebendo um presente, você se alegra mais do que ele, Deus, então, que é perfeito, muito mais. Mas para isso, precisamos de enxergar o quanto que o Senhor é bom, o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele é poderoso na sua vida. Amém? O segundo toque é quando Deus abre portas que você nunca sonhou em abrir. Quando Ele surpreende você com a sua graça abundante, com a sua bondade. Eu quero declarar sobre a sua vida. Essa semana você receberá o segundo toque de Deus. E vai concluir aquilo que você tem orado. Vai resolver de uma vez por todas os seus pedidos de oração. Você vai receber e você vai se alegrar, porque vai pegar você de surpresa. Aleluia! O seu telefone vai tocar e haverá uma boa notícia. Glória a Deus, queridos. Tem um segundo toque para você. As pessoas certas vão aparecer no seu caminho. Aleluia! Quando os creem, diga amém. Mas quando acontece, é quando você vive com essas expectativas. Eleve as suas expectativas, porque a sua expectativa não é num homem falho, mas é num Deus que garante as promessas que Ele prometeu na sua vida. Mesmo se você for infiel, Ele permanece fiel para cumprir as promessas dele. As suas expectativas, que é a sua fé, vai fazer com que as bênçãos, o poder de Deus, o sobrenatural opere na sua casa. E grandes coisas serão manifestas nesses dias. É por isso que você tem que esperar todos os dias. Esperar em Deus, coisas maravilhosas. Acordar pela manhã dizendo: é hoje. É hoje que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E eu estarei com Ele, porque essa é a maior bênção de todas. É hoje que eu vou ter uma condição, eu vou fechar um contrato enorme e vai pagar 50% no Pix, na transferência, e esse 50% vai garantir eu comprar meu carro novo. Vai dar entrada na minha casa. Vai quitar todas as minhas contas e vai poupar um dinheiro. Pense em coisas maravilhosas. Não ore apenas pela sua necessidade ali, ore para sobejar. Amém? Quantos que eu posso dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? É o segundo toque de Deus. É para que você espere que tenha mais. Deus não quer que você tenha uma visão embaçada dEle, uma visão ofuscada da bondade dEle. Deus quer que você tenha olhos abertos para vê-lo, quem Ele é. Segundo, o milagre do segundo toque mostra que Deus, que o Senhor não faz nada pela metade. Aleluia! Ele não faz nada pela metade. Aquele cego já estava enxergando após o primeiro, mas a vida dele estava ainda embaçada, ofuscada, não via direito. Você não foi chamado para viver assim. Você não foi criado para viver uma vida de mais ou menos. Você não foi criado para viver uma vida comum, mas viver poder todos os dias. Viver o sobrenatural. O seu coração deve anseiar pelo poder do Espírito Santo, para você viver o sobrenatural. Seu coração deve acordar pela manhã já desejoso, dizendo: Senhor, quero te ouvir. Eu sei que tem mais poder para mim. E a sua caminhada, a sua vida cristã vai mudar completamente, porque agora será vida e vida em abundância.
será alegria todos os dias. E mesmo no problema, mesmo no vale, mesmo nas aflições, você terá sempre bom ânimo. Porque você sabe que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e ele vai terminar. Ele vai terminar. Aleluia! Ele começou, ele deu o primeiro toque em você. Você recebeu o toque do Espírito Santo. Nós vemos os discípulos em João capítulo 20, quando Jesus atravessa as paredes, porque eles estavam com medo com as portas trancadas. Jesus disse: paz seja convosco. E naquele momento soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam o primeiro toque. Sabe o que é interessante? Que na segunda semana, quando Tomé estava presente, num outro domingo, o segundo domingo da ressurreição, os discípulos ainda estavam trancados dentro de casa. E Jesus, mesma coisa, atravessou as paredes e aí se manifestou a Tomé. Pediu para ele colocar a mão, o dedo aqui no furo e no lado. Porque o primeiro toque não é suficiente para uma vida abundante. Quantos querem ter o segundo toque? Mas ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis minhas testemunhas em Samaria, Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. Aleluia! Em Atos capítulo 2, eles receberam o segundo toque. Que aí veio o poder de Deus como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E a partir daquele momento, eles não ficaram mais com medo da morte. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Diga glória a Deus. Porque o segundo toque é poderoso e é para o sobrenatural. O segundo toque é para o sobrenatural. Depois disso, você nunca mais vê que os discípulos ficaram com medo de coisa alguma. Mas eles morreram por causa do Evangelho. Eles se entregaram, morreram. Mesmo na prisão, Pedro dormia quando tinha uma escolta de soldados perto dele. Como que alguém pode dormir com soldados dentro da cela? No Brasil ainda não tem soldados dentro da cela, dormindo junto com os presos. No Brasil ainda não tem pessoas algemadas dentro da cela. Pedro estava algemado dentro da cela com os soldados do lado. Ele dormia porque ele estava esperando o Senhor iria cumprir e iria libertá-lo. Aleluia! Por isso o segundo toque ele é poderoso. Ele é maravilhoso na sua vida. O Senhor vai te dar a visão clara do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos pode dizer amém? 1 Reis capítulo 19, nós vemos sobre o profeta Elias. Ele tinha acabado de experimentar um grande poder, um dos maiores do seu ministério. Ele desafiou 400 profetas de Baal e os 400 profetas fugiram. Jezabel, uma bruxa, né? O ameaçou, dizendo que amanhã, nessas mesmas horas, ele estaria morto. O que Elias fez? Fugiu para uma caverna, porque estava com medo. Alguém que enfrentou 400 profetas, 400 homens ousados, treinados. Aí veio uma mulher e o ameaçou, e ele fugiu, entrou num estado profundo, que muitos profissionais da área diriam que ele estava com depressão. Pediu para si a morte, não queria mais viver, perdeu graça na vida. Sabe, é por isso que o Senhor, Ele deu o segundo toque na vida de Elias, também dará na sua vida. Amém? Elias estava dizendo para Deus: Senhor, terminei, acabou, agora toma a minha vida, eu não quero mais viver. Tira a minha vida. Talvez como Elias, você tenha feito a coisa certa e esperado por muitos anos. Você continuou orando por muito tempo, mas hoje você está cansado. Você não espera mais porque você pensa que não vai mais acontecer.
Muitos têm desistido. O Senhor não te julga. O Espírito Santo nunca te julga. Ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para te instruir, para te fortalecer, para te consolar, para gerar fé, para levar você ao nível mais profundo, em graça. Porque nós somos falhos. Muitos querem ser super-homens, mulheres maravilhas, super-mulheres, que não se cansam nunca, que nunca a fé esmorece, que nunca tem problemas, que é forte o tempo todo, mas não existe essa pessoa. Somente o Senhor Jesus foi essa pessoa. Todos nós passamos por cansaço. Todos nós, pastores, líderes, todos nós temos tempo de cansaço, de desânimo, de angústia, de cansou de esperar, está demorando demais. Você viu a bondade de Deus no passado, mas hoje parece que você não consegue ver mais a bondade de Deus, Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas o Senhor tem uma boa notícia, tem um segundo toque para você. Aleluia! Muitos perderam a paixão, não conseguem orar como antes, não conseguem ler a Bíblia como antes, não tem vontade de liderar como antes. Deus chamou você aqui para te dar o segundo toque, para remover toda essa angústia, para remover todo o medo, para tirar o cansaço, para que você receba o jugo dele, que é leve e é suave, para ter descanso na sua alma. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, essa é a boa notícia, que o Senhor nunca desistiu de você porque você está cansado. Ele nunca desistiu de você. Homens desistem. Eu sou exortado, eu fui treinado para isso, a insistir mais quando as pessoas não esperam mais nada. Eu continuo ainda insistindo, mas ainda eu sou limitado. Eu tenho limites. Chega um tempo, alguém deixou muito claro que não quer mais, e aí já não vou muito atrás mais, já não ligo muito mais, já não mando mais mensagem, espero ele voltar. Como o filho pródigo voltou para casa. Há tempo de buscar a ovelha perdida, mas também há tempo de esperar que a ovelha volte para casa. Ela precisa de cair em si. A boa notícia é que Deus nunca desiste de você. Quando Jesus estava a caminho da cruz, ele ficou tão cansado e fraco que caiu. Aí Deus enviou um homem, Simão Cirineu, para ajudá-lo a carregar a cruz até no monte. Deus sabia e queria, sabe, haveria momentos que nós ficaríamos cansados, e Deus está enviando alguém para você, alguém no seu caminho. Talvez eu aqui hoje sou esse enviado de Deus para dizer: continue crendo, continue caminhando. Eu sei que você está cansado, eu sei que você quer desistir, eu sei que você não aguenta mais, eu sei que o fardo está pesado, mas haverá o segundo toque. Deus não terminou com você, tem mais de Deus para a sua vida. Amém? Ele envia alguém para levantar você, para abrir os seus olhos e dizer: tem mais de Deus, tem mais de Deus. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? O segundo toque é maior do que o primeiro. Amém, queridos? O segundo toque está chegando. Vamos ler 1 Reis 19:1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, amanhã, estas horas, você estará morto, Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O que ele fez? Ele tinha alguém que caminhava com ele, ele desistiu, ele abandonou, ele deixou ali o servo na cidade e falou: fica aqui, acabou para nós.
Ele deixou o seu líder de treinamento de fora e falou: olha, volta para sua família, volta para sua casa, porque acabou meu ministério. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha como é que ele estava confuso. Ele fugiu com medo de morrer, e quando chegou debaixo de uma árvore, pediu a morte. Parece incoerente. Até aquele momento estava com medo da morte, agora já quer a morte para si. Porque pessoas que vivem num estado de cansaço, de sobrecarga em excesso, sobrecarga, né, que é em excesso, pessoas que estão desanimadas há muito tempo, elas ficam confusas. Na verdade, não é o que elas querem mesmo. Quem está passando por isso, por depressão, ele não quer perder a vida, não quer morrer, ele quer livrar-se do medo, da angústia, do tormento, do desespero. Mas glória a Deus, porque hoje o Senhor enviou a palavra dele, mas também profissionais para isso. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então, queridos, o Senhor tem uma boa notícia para você. E não desiste. E não desistiu de Elias. Elias era um homem sujeito a mim e você, mas ele continuou. Amém. Glória a Deus. Vamos avançar. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou. Ele disse: levanta-te, come. Olhou ele, viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas, e viu uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Para que era o alimento dele? Era para que ele recobrasse as suas forças e continuasse servindo a Deus. Olha que é maravilhoso. Deus não deu ele apenas uma força para ele caçar e comer. Deus, como muitos dizem, né? Um ditado que não é bíblico. Deus não dá o peixe, ele dá a vara e manda você pescar. Não é? Glória a Deus, mas não é bíblico. Para Elias, Deus deu o pão, Deus deu a comida e deu pronto. Já deu cozido. Ele podia ter acordado, viu a comida ali, e Deus fala: agora, Elias, faz uma fogueira aí, assa e come. Não, já estava pronto. Ao ponto que ele viu na cabeceira, eu imagino eu, que ele nem levantou. O dia que ele estava deitado, ele passou a mão ali, comeu e voltou a dormir. O que aconteceu? Comeu e voltou a dormir. O anjo tocou pela primeira vez. Quando o Senhor toca em você, provisão vem junto com o toque. Quando Deus toca em você, as bênçãos vêm junto. E vem pronto, olha que poderoso, diga amém. Essa é a graça, vem prontamente, como Elias recebeu ali a comida, prontamente, diz glória a Deus. Tinha pão sobre as pedras em brasas e uma botija de água. E aí o que é poderoso é que Elias voltou a dormir. Tem pessoas que receberam o toque de Deus numa conferência, numa palavra, em um momento, e aí eles voltaram a dormir. Nós homens esperávamos, depois desse mover de Deus, que agora ele corresponderia, não é? Que ele vai crescer, agora ele vai avançar. Ele recebeu uma palavra dos céus, ele recebeu o poder de Deus, e aí voltou a dormir de novo. Voltou a viver como era antes. Voltou ao estado de desânimo. Mas Deus, ele é gracioso e paciente. Ele não desiste. Ele vem com um segundo toque. Amém, querido? Vamos ler de novo. 1 Reis 19:7. Avançam, por favor. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho será longo. Vira para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, o caminho será longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olha, foi uma caminhada sobrenatural. Com o segundo toque você vai caminhar, aleluia, amém, até onde? Até o monte de Deus.
O que significa monte? Lugares altos, elevados, bênçãos, poder, alegria, provisão, fartura. Significa montes. Deus vai fazer você, com a comida que você está recebendo, a caminhar até os lugares altos. Por quê? Porque Elias estava nos lugares baixos. Medo, depressão, tristeza, angústia, vale. Mas você está agora rumo aos lugares altos da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A unção no segundo toque, para que você caminhe e não se canse, para que você corra, para que você tenha asas como águias e levante voos altos no Senhor. É isso que Deus te chamou, para você não se cansar mais. Alguém que caminha 40 dias e 40 noites sem se cansar, porque o alimento que ele recebeu era sobrenatural. A palavra de Deus é um alimento sobrenatural, que faz você correr, que faz você andar. O poder de Deus, o poder do toque do Espírito, o batismo no Espírito Santo, a unção que você recebe, faz você caminhar sem parar. E é por isso que muitos irmãos não desistem, é por isso que muitos irmãos continuam liderando, é por isso que muitos irmãos avancem, porque constantemente eles estão recebendo a palavra de Deus. Mas se você desanimar, se você parar, se você cansar, o Senhor não te condena, não te acusa. Ele tem comida para você. Apenas come. Tem pessoas que estão num estado de desânimo tão profundo que eles estão em casa. Eu ia pregar isso hoje, o Senhor me deu uma palavra. Igual a sogra de Pedro, eu ia falar sobre sogra aqui. A sogra de Pedro estava em casa, não tinha força por causa da febre. Mas o Senhor tocou nela. E ela passou a servi-la. Tem gente que está tão desanimado que não tem força nem para levantar, nem para comer. Qual que é a ordem? Coma. Deus quer que você apenas acorde pela manhã e coma do pão vivo. Que você coma hoje, que nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice, amém? A ordem é coma e beba. Se você comer dele e beber dele, você terá força para caminhar. Está desanimado? Não vai vir um milagre na sua vida e vai gerar um ânimo. Você tem que comer primeiro. Você tem que acordar de manhã e ir arrastando para o seu quarto, sem vontade de falar, hoje eu vou orar. Abrir a Bíblia sem vontade de falar, hoje eu vou comer. A hora que você comer a primeira vez da Bíblia, a hora que você orar e beber da água do Espírito, você vai receber força. E essa força vai fazer com que você agora volte o apetite. E agora 40 dias e 40 noites, você vai comer e vai beber, e vai caminhar, e vai avançar, e vai crescer no Senhor. Mas tem que ter a primeira vez. Terceiro e último, em nome de Jesus. O milagre do segundo toque é sempre algo sobrenatural. Diga aleluia. Esse é o padrão de Deus na sua vida. É o sobrenatural. O segundo Adão foi superior ao primeiro. A Bíblia diz que Jesus foi o segundo Adão. O segundo rei de Israel foi melhor do que o primeiro, que é Saul. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O vinho que Jesus transformou a água no vinho, o segundo vinho foi melhor do que o primeiro, ao contrário do que era servido à mesa. Porque o padrão de Deus é, o segundo é melhor. Aleluia! O segundo toque é poderoso. A segunda vez é extraordinária. Deus tocou em você, Ele vai tocar de novo, e de novo, e de novo, até que você cresça, avance, prospere. Nós vemos isso no chamado de Abraão. Muitos mestres da palavra de Deus dizem que Deus queria que Tera fosse até Canaã. E Deus chamou lá em Gênesis capítulo 10, versículo 24, Deus chamou a família de Tera dizendo, Tera era pai de Abraão, dizendo, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Só que antes do chamado, Tera perdeu um filho chamado Arã. Era um dos mais novos. Tera teve uma perda. E ele caminhou. Na metade do caminho, quando ele chegou na cidade chamado Arã, Tera chegou na cidade, nome do filho dele. É como se meu filho chamasse Mateus, é Heitor, mas se ele chamasse Mateus, eu estou indo para Belo Horizonte, aí eu chegasse em Mateus Leme, lembrei do meu filho, eu vou ficar por aqui mesmo.
vou arrumar uma casa por aqui e vou ficar por aqui, e viver a minha vida aqui. Ele chegou no nome da cidade que tinha o nome do seu filho. Amém? O que significa isso? Que tem pessoas que pararam no lugar da dor. Ali era o lugar que lembrasse da dor. Ele começou a empreender. Aí chegou no momento que ele começou a lembrar da dor de quebrar a empresa. Aí chega ali e ele para. Ele para. Porque vem na mente dele os traumas. Ele perdeu um filho, aí ele desiste, não quer ter mais filhos, com medo de perder o outro. Aí ele perdeu alguém na sua família, e aí chega no aniversário dessa pessoa que faleceu, aí ele fica muito mal. 1 ano tudo bem, mas 10 anos, não é normal isso. É tempo de avançar, é tempo de crescer, luto tem prazo de validade, amém? Arã não entendeu isso, ele ficou ali mesmo. Ele levou o luto para a vida inteira. Deus tinha um segundo toque para ele. Mas quem atendeu isso? Abraão. Em Arã, Deus falou com Abraão: agora é a sua vez. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Olha que poderoso isso. Abraão teve que dar continuidade ao que o seu pai falhou. Você irá avançar. Você não vai ficar parado e prostrado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quantos creem nisso? Não deixe que uma perda ou uma decepção faça com que você se acomode. Todos nós enfrentamos coisas difíceis que nós não entendemos. Nem sempre vamos compreender o que acontece com a gente, mas parar não é opcional. Continue caminhando. Não faça como Tera, continue avançando em nome de Jesus. Quantos creem nisso, querido? Outro exemplo de Jó, em Jó 42:10, ele perdeu tudo que tinha e Deus deu o segundo toque na vida dele. Mudou a sua sorte. Agora ele tinha 10 filhos na glória e ele teve mais 10 com ele. Tinha 20 filhos. 10 na eternidade, mas ele tinha 10. O Senhor deu em dobro. Quantidade de servos, de casas, de terrenos que ele tinha, Deus restituiu. Talvez se você perdeu algo no passado, o segundo toque virá para restituir você. Restituir as suas perdas. Restituir os seus prejuízos. Amém? Aleluia! Quantos creem? Quantos creem, fica de pé em nome de Jesus. Não desista. Qualquer um pode desistir. Qualquer um pode dizer, nunca mais vai acontecer. Falar isso é muito fácil, desistir é muito fácil. Mas a fé é que você continue caminhando. Não pare, não estagne. Não fique estagnado no caminho. Esse segundo toque será sobrenatural. Quando você comer dessa comida, quando você comer do corpo de Cristo, você vai caminhar e não vai se cansar. Você vai correr, vai voltar à ousadia, vai voltar a ter poder, vai voltar a fluir no Espírito Santo, vai voltar a receber de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, queridos. Eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão sobre o seu coração.